Boa tarde, pessoal, tudo bom? A gente vai iniciar já a nossa apresentação aqui sobre a Elecard, que é uma empresa que desenvolve softwares para finance code, monitoração e análise de software em tempo real. Ah, Aqui com a gente está o fundador da Vicom, o Jaime, e também toda a equipe da Elecard. Então, se quiserem comentar, tiver alguma dúvida, qualquer coisa, pode estar usando o bate-papo. E para perguntas, pode estar usando o Q&A para estarem fazendo as perguntas e a gente, pós-reunião, vai estar respondendo tudo. Assim que a gente terminar também, o pessoal da Elecard vai estar passando uma enquete para estar, caso vocês queiram resolver, fazendo algumas perguntinhas sobre principalmente monitoramento, se você já tem alguma solução que utilizam hoje, e para a gente estar fazendo um contato mais próximo com vocês, tá bom? Jaime, você gostaria de contar um pouquinho sobre a Vicom? Boa tarde, pessoal. Tá me ouvindo aí bem? Sim, senhor. Ok. Eu quero agradecer a todos aí que estão participando do webinar e falar para vocês que nós estamos aqui para dar todo o suporte. A gente vai mostrar algumas ferramentas da Elecard, né, que é uma empresa bem focada nessa parte aí de compressão, de transmissão IP, e principalmente a parte de monitoramento. Monitorar sinal IP hoje, IP para fazer a transmissão de mídia, de vídeo, tem sido uma ferramenta muito importante aí. A gente tem feito muita implantação de projeto aí para transmissão de vídeo por IP, internet, né? E essas ferramentas de monitoramento, de gerenciamento, que tem capacidade, inclusive, de fazer toda a parte de geração de alarmes, relatórios, são fundamentais aí para descobrir eventuais problemas de conexão, de rede, de performance e tudo mais. Então, fiquem à vontade depois de fazer as suas perguntas e vamos seguir aí com a apresentação. Muito obrigado. Então, pessoal, aqui alguns dos produtos que a Elecard fornece são principalmente na parte de monitoração, que seria o Bolo e o Streamline. Porém, eles têm a ferramenta de transcoding barra encoder deles também, e decoder também, que seria o CodecWorks. E também a parte de V-Content. A gente não vai entrar nesse produto aqui, mas ele é mais para a parte de copyright, para monitorar se o seu conteúdo não está sendo exibido em outras plataformas, senão as que você já está gerenciado ou que já foi vendido, por assim dizer, aos direitos. Então, o Boro vai ser o primeiro produto que a gente vai estar observando aqui. O meu amigo Rafael vai estar abordando sobre ele e logo em seguida a gente vai abordar sobre StreamEye e CodexWorks. Boa tarde, pessoal. Eu sou Rafael, trabalho na Vicom. Eu vou falar um pouquinho sobre o Boro, que é o software de monitoramento da Elecard. Ele é preparado, é um software para colocar em hardwares próprios. Ele não tem um hardware próprio, ele é software. Ele é preparado para monitorar IPTV, OTT, operadoras, faz esportes ao vivo, streamings e atende também os broadcasters. Vou falar um pouquinho de como que funciona a ferramenta. Ela funciona como um agente e gerente. A probe ela pode ser colocada em várias partes do sistema, da rede, bem segmentado mesmo. Você pode instalar no Linux, no Windows. Ele vai fazer a captura de todos esses dados e vai enviar para o Boro Server, que funciona como um gerente. Ele que realmente vai fazer todo o processamento desses dados. Vai receber, vai gerar gráficos, vai fazer toda a análise dos dados capturados pelas probes. Ele faz a medição do QoS, do QoE. E pode pular, Luiz. Pode ir para o próximo. Aqui a gente tem alguns parâmetros que a Boro mede. Falando do QoS, ele consegue fazer o monitoramento do ETR 290, prioridade 1. Ele faz também pega a queda de sinais, erros de continuidade, faz a análise do HLS. Ele trabalha em vários tipos de códex. Ele também faz o QoE, que
pega o freeze frame, pega o problemas de vídeo, pega áudio também. Ele faz uma análise bem completa de todo o sistema. Ele também consegue fazer análise de STE35, de regionalização, comerciais, etc. Aqui a gente tem um exemplo em todas essas marquinhas verdes. A gente consegue ver aonde podem ser colocadas as boros, as probes, que reportam para o server, a boro server. Então, assim, você consegue colocar bem segmentado em todos os segmentos do processo, desde o início da geração do conteúdo até a entrega para os clientes. Então, assim, facilitando muito a captura dos problemas em diferentes partes do sistema. Aqui a gente tem um primeiro caso que foi o caso de que já foi utilizado essa probe na entrada de um multiplexador e na saída desse multiplexador, pegando os dois sinais, tanto na entrada quanto na saída, e fazendo essa monitoração. Essa transmissão estava com stuttering, freezing na imagem, e ninguém conseguia descobrir se era na entrada, se era na saída. Quando foram colocadas as probes, conseguiu descobrir que estava com problemas de PTS. Aqui tem a imagem da tela da probe, onde foi encontrado o erro de PTS. Aqui a gente tem um segundo caso, que a probe foi colocada no redente e no site de onde estava recebendo esse sinal, para fazer a análise das duas pontas, né, onde que estava tendo esse erro, e estava tendo erro de perda de pacote, erro de continuidade, estava com a estabilidade no sinal, e com essa análise, tanto na saída no redend quanto na chegada, foi possível detectar que no redend estava mal configurado o transmissor. Aqui temos a tela com o gráfico do multicast, o gráfico de IAT, os erros de continuidade, e ali embaixo a gente consegue ver também as thumbnails que estavam apresentando falha com esses erros que foi citado anteriormente. Aqui a gente tem mais um caso, agora no caso de STE35, que estavam tendo problemas nas marcações. Então, foi colocado essa probe para ver onde que estavam esses problemas. Não estavam saindo, estava com problema no playout e a gente não conseguia encontrar. Então, foi colocado a probe na ponta e ela conseguiu encontrar esses erros de STE35, mostrando que estava mal configurado o playout. Aqui a gente também tem um problema de continuidade, que a probe foi colocada colocada na rede, enviada todo o sinal para o server, que fez a análise e conseguiu encontrar problemas na rede. No caso, o multicast estava duplicado, que a gente consegue ver, tínhamos dois sinais chegando para o mesmo multicast, então assim, fazendo um conflito de sinal, e a probe capturou isso e conseguiu corrigir esse problema aí. Então, quais são as vantagens de ter a probe boro da Elecard? A gente consegue fazer um monitoramento 24/7 de IPTV, OTT, DVB. Ele tem vários métodos de notificação de alarmes por e-mail, por SNMP, Telegram. É muito fácil a instalação desse software. Você tem uma máquina que não está utilizando, um notebook, um servidor, coisa simples assim, você consegue colocar a probe da Elecard, ela faz toda a captura desses dados e consegue enviar para o servidor. O servidor, sim, tem que ser um pouco mais parrudo para conseguir fazer esse processamento, mas existe a opção em nuvem, em cloud, que o processamento é feito em cloud, e aí não é nem preciso um hardware robusto para fazer esse tipo de monitoramento. Tem mais de 50 parâmetros configuráveis para geração desses alarmes. E assim, tudo depende do que você precisa. Os parâmetros a gente é setado dependendo da necessidade de cada cliente. O layout da interface web é bem amigável, é muito tranquilo. Assim,
de fácil entendimento para o operador, para quem vai operar a probe. A instalação, como eu disse, é bem rápida, é bem fácil, é bem simples, assim, muito amigável. Nós aqui da Avicon, junto com o pessoal da Elecard, vamos dar todo o suporte necessário para fazer a instalação, configuração, toda essa ajuda vai ser bem feita pela nossa parte, junto com a Elecard. E como eu disse no início, a probe da Boro, ela não tem um hardware dedicado. Ela pode ser instalada em qualquer hardware que vocês tiverem. Pode comprar, pode usar um que está parado aí de lado. E, assim, reduzindo muito os valores de um hardware dedicado, que muitas outras fabricantes possuem. E, assim, aumenta, assim, o preço do projeto. Que nem eu falei mais cedo, ele é bem flexível, né? Se não tiver um servidor, não quiser fazer algo local, um standalone, é possível fazer por nuvem. É uma licença diferente, adquire a licença e é possível fazer. Instala as probezinhas nos pontos necessários, envia todos esses dados para a nuvem, faz esse processamento e você tem todos esses dados, todas as análises feitas, sem precisar ter um hardware próprio dedicado para isso. É isso, pessoal. Essa é a overview assim por cima da Boro. E eu vou passar para o Luiz agora, que vai explicar um pouco mais sobre o StreamEye e o CodecWorks. Muito obrigado. Bem, pessoal, novamente boa tarde. Antes de passar para as ferramentas, tanto da StreamEye quanto o CodecWorks, eu queria estar apresentando para vocês uma demo online da própria Elecard. E com ela a gente pode estar, qualquer um pode estar acessando, viu? Só entrar realmente no site da Elecard e ver daqui esse live demo, quanto também testar essa ferramenta. Vocês podem fazer um evaluate dele, fazer um teste por 7 dias, só colocar seu e-mail, nome, telefone, que eles disponibilizam e vai ter todo o acesso como se fosse esse aqui. Vai ser uma plataforma na nuvem, que você vai poder colocar seu projeto e instalar a probe em algum sistema, assim, um notebook, um servidor, como o Rafael comentou. Então, um overview bem rápido aqui, só para vocês estarem familiarizados um pouco com a ferramenta. Aqui a gente tem várias interfaces, várias tabs que a gente pode estar acessando, e a primeira que aparece para nós é realmente um overview completo do nosso sistema, com todos os streamings e quais são os erros que estão dando. Por exemplo, você tem algum problema de metadado no HDR, qual que é os alarmes principais que estão ocorrendo aqui, e quais os streams ou entradas, e clicando nele a gente tem as opções de estar vendo realmente os alarmes ativos, por exemplo, que vai carregar para a gente, por exemplo, se o S75 não está presente no playlist, por exemplo. O detalhe que a gente pode ver aqui no nosso thumbnail rodando para fazer uma verificação já mais do vídeo realmente, uma coisa mais rápida. Como também a gente pode estar abrindo esse streaming e ver todas aquelas partes que a gente estava comentando. Por exemplo, aqui todos os profiles do HLS, se eles têm algum problema em um profile específico, se teve um problema de, por exemplo, o source, o encoder não conseguiu fazer um profile só, ele vai avisando aqui para a gente. Como também os alarmes, os manifestos, os eventos, tudo a gente consegue estar acessando por aqui. Então, daí aqui também a gente consegue ver cada um desses profiles aqui, como, por exemplo, os alarmes específicos, os segmentos. Aqui, como é um HLS, tem aqueles picos de download que ocorrem, né? Na parte quando a gente está vendo o vídeo realmente, então a gente vê aqui que está tendo essa parte de input bitrate, que seria toda a parte de recepção, e também a gente consegue acompanhar os bitrates de áudio, de vídeo, por exemplo. Você tem erros de continuidade, a parte de loudness que a gente pode estar acompanhando de todos os canais, e também a parte do thumbnail para a gente ter um visual de como é que está o nosso vídeo. Só realmente amostras dele, não é um vídeo ao vivo que a gente pode estar recebendo aqui, mas já dá uma boa noção para a gente como está a qualidade do nosso vídeo, ou se está com algum problema ou não. Seguindo aqui, a gente tem a parte de mosaico, que daí vai trazer para a gente realmente thumbnail de todos os canais, com os alarmes principais aqui que está acontecendo, quantos profiles a gente tem, por exemplo, em HLS e tudo, e clicando aqui em qualquer um deles, a gente vai para a mesma página lá que a gente acabou de ver. Então, a gente tem a opção de ver, por exemplo, Live View, que vai trazer para a gente aqui
Como é que tá todos os meus streams que estão com isso aí, se tem algum problema, por exemplo, passando o mouse em cima eu tenho aqui qual que foi o problema, por exemplo, erro de continuidade aqui, provavelmente teve um drop em um PID, alguma coisa, que daí fez provavelmente esse vídeo cair, ou não chegou a cair também, deu só uma pequena piscada. E a parte live view, que daí seria essa parte que eu acabei de mostrar com todos os, só que daí é com todos os canais que a gente está monitorando, que a gente pode ter uma visão mais rápida do nosso sistema também. Então, por exemplo, ver aqui se tem algum problema, quais são os principais erros que ocorreram, só pelo realmente passar pelo mouse aqui a gente já tem todas essas informações. E aqui também a gente consegue estar dividindo eles, por exemplo, por tipos de probe, tipos de monitoramento que a gente está fazendo. A parte de tabelas, que a gente tem aqui uma informação mais completa de, não tanto de gráfico, mas mais de números realmente. Então, tempo máximo de IAT, que seria o jitter aqui dos pacotes, né, mínimo, qual que é o average, que seria a média aqui, problemas de, por exemplo, perda de sinal, e além de tudo, toda a informação do nosso canal realmente, qual que é o nome. Esse aqui é o nome que a gente coloca no nosso streaming, tá? Esse aqui pode ser editável, por exemplo, e também aqui acesso a thumbnail dele, que a gente pode estar abrindo. Daí, fora toda essa parte de monitoramento mesmo da YouTube, tem a parte de realmente reportes. Então, a gente consegue estar exportando para SNMP e fazer integrações com ferramentas free, como, por exemplo, Nagios e Zabbix. Tem a parte de e-mail, realmente, que a gente vai configurar aqui. Poxa, eu quero que quando der um alarme de, de alto risco aqui para o meu sistema, caiu o streaming ou um erro de prioridade 1, prioridade 2 do ETR, ele me alarma e me mande um e-mail sobre isso, ou até mesmo outras ferramentas, como o PagerDuck, o Webhook e o próprio Telegram, que foi o que o Rafael comentou com a gente na apresentação. E por último, a parte de gráficos, que a gente pode estar acompanhando realmente só gráficos aqui de, por exemplo, IAT por MLR, que seria a jitter dos pacotes, por perda de pacote de mídias, por exemplo, que seria o gráfico mais importante para a gente estar acompanhando realmente. Então aqui eu não vou ter nenhum exemplo de, por exemplo, perda de pacote de mídia, que normalmente é um gráfico preto que aparece aqui por cima, e daí ele alarma para a gente quando tem uma queda, por exemplo. Eu só vou ter realmente o IAT, que seria o jitter de realmente a chegada dos pacotes. Então, se estiverem interessados, a gente provavelmente vai estar fornecendo para vocês esses links aqui para estarem acessando, conhecer um pouquinho mais da Elecard, da própria ferramenta. Mas também pode entrar em contato com a gente para a gente agendar uma POC, uma demo, e estar acompanhando aí com vocês todo esse processo de conhecer realmente a ferramenta, pôr a mão na massa, para estar entendendo completamente como ela funciona. Então, voltando aqui, eu vou estar falando um pouquinho do StreamEye Studio. O StreamEye é nada mais do que um analisador de codecs. Então, ele analisa todos os codecs do mercado, MPEG-2, HEVC, AVC, VP9, AV1 e VVC. Sendo esses últimos aqui, VP9, AV1 e VVC, não muito utilizados no nosso meio ainda, mas eu acredito que pelo menos o AV1, que é a próxima geração, que seria o substituto do HEVC, vai ser bem utilizado e bem falado nos próximos anos aí. Então, o StreamEye, principalmente quem vai estar utilizando são operadores de cabo, ATT, IPTV, até mesmo provedores de eventos ao vivo, como esportes, por exemplo, broadcasters e principalmente desenvolvedores de codecs, para realmente estar monitorando como está a qualidade do meu codec, se eu tenho alguma coisa que eu posso estar adicionando no meu codec atual para estar tendo uma performance melhor. Então, realmente, ele faz aqui, como a gente pode ver, um benchmark dos encoders. Então, eu consigo colocar na entrada, na saída e fazer verificações. Tipo, por exemplo, como seria o teórico, como seria um vídeo perfeito e como é que está saindo o pós-codec. Então, aqui as vantagens do StreamEye é realmente o suporte contínuo e assistência, tanto da Elecard quanto nossa, para estar fazendo todo esse suporte e assistência realmente na parte de entender todas as ferramentas. Ele traz uma análise detalhada e completa sobre vários parâmetros do vídeo, diferentemente do Boro, que ele traz uma solução mais de monitoramento do streaming em si, como por exemplo, verificar áudio, vídeo, jitter, perda de pacote. Esse aqui vai monitorar realmente como é que está
codificação do seu vídeo. Ele vai trazer os macroblocos ali, ver se tem algum problema na parte de encoder, para a gente estar realmente trazendo uma informação maior do que realmente só o Boro traz. Como eu comentei, ele tem suporte a vários suportes, tem suporte a vários formatos de mídia, e também tem interface de linha de comando, que seria o famoso CLI, para estar fazendo rotinas e automações mais eficientes quando a gente está verificando realmente toda essa parte aí teórica de codecs. Então aqui, como que funcionaria isso daqui? O StreamEye ele é dividido em vários produtos, então ele é o StreamEye, Stream Analyze, Quality Estimator, Command Line, e daí nesses aqui estão disponíveis todos esses codecs para visualização. Então aqui, como a gente pode ver, o StreamEye vai realmente fazer a análise do stream, do bit a bit realmente. Como a gente pode ver aqui, ele vai fazendo esses macroblocos e vai verificando se está com um encoder legal, se está com serrilhado, se está com algum problema, realmente no bit do vídeo para estar entendendo se não tem algum problema ou não. Já o Quality Estimator, por exemplo, vai dar uma análise da qualidade do vídeo, então vai mostrar métricas de qualidade como PSNR, Delta, VMF, e daí vai trazer para a gente toda essa informação do vídeo, nua e crua. E, por outro lado, o Stream Analyzer, ele é realmente para fazer a análise e detecção de erros, principalmente no fluxo. Então, aqui eu consigo estar abrindo o TS 188 bytes ou 204, dependendo de como for a sua transmissão, para mim estar analisando isso aqui a fundo. Por exemplo, PIDs, realmente no bit ali, para mim estar acompanhando o que está acontecendo com o meu streaming. Aqui eu vou trazer alguns casos de sucesso, tanto do Bodo quanto do StreamEye, que já foram, já estão em operação, que seria um para fazer análise de uma liga de rock, a CHL, que a intenção era fazer a monitoração primeiro da rede antes de iniciar qualquer transmissão, então foi instalado um Bodo bem aqui no delivery, para acompanhar toda essa parte que tinha jitter, perda de pacote de mídia, independente aqui, qualquer problema, isso aqui alertaria antes de começar o jogo, para realmente não ter aquela surpresa bem no meio do evento. E fora isso também, durante o evento, fazer toda a análise e reportar se teve algum erro ou algo mais crítico também. Algo interessante nesse projeto é que foi escolhido pelo cliente colocar o Bodo só aqui realmente no delivery, já na entrega para o cliente. Mas como o Rafael comentou, ele é bem modular, então eu poderia colocar, por exemplo, aqui pós-nuvem AWS, pós-entrega de encoder, e até mesmo aqui entre a câmera e o encoder, se fosse uma câmera IP, por exemplo, que não é do caso aqui, que era SDI. Mas eu consigo estar monitorando todos esses pontos, e daí, por exemplo, deu um erro aqui no final. Tudo bem, aqui nessa forma a gente vai saber que realmente ocorreu um erro aqui, a gente vai saber o que houve. Mas se a gente tivesse realmente uma probe em cada um desses pontos, a gente poderia trazer uma performance, descobrir onde estava o problema muito mais rápido e trazer uma solução para isso de uma forma mais assertiva também, ao invés de ficar procurando onde ocorreu esse erro. Então aqui, por ser uma interface de fácil utilização e não é muito complexa, como vocês puderam observar, hoje o Bodo é utilizado por 4 operadores da CHL, que eles procuram identificar todos os problemas que ocorrem na internet antes, durante o evento, para realmente garantir que seja um evento limpo, sem nenhum problema para o telespectador, assegurando assim uma maior qualidade do sinal. Outra utilização do Bodo foi, juntamente com o StreamEye até, foi realmente a monitoração de torneios EA Sports, que daí eles fazem os eventos deles, que são transmitidos por YouTube e Twitch, por exemplo, e daí eles gostariam de fazer a monitoração disso em plataformas da cloud que eles rodam aqui, e também na CDN para estar vendo como está a entrega desse conteúdo para os clientes e também como está a performance aqui dentro da cloud deles, seria o encoder deles. Então, aqui as sondas foram instaladas as a service, então foi instalado em nuvem até, não foi instalado nenhum hardware dedicado nem nada, foi instalado na própria nuvem, e pós os encoders também para monitorar essa parte da CDN, a entrega, tanto para Twitch quanto para YouTube. Aí também,
monitorar também a inserção de anúncios regionais, coisa que já ocorre com bastante frequência com YouTube e Twitch, que já tem mais familiaridade já com esse meio, já que é só realmente IP, não tem um broadcaster por trás. Outro ponto foi utilizado também para partidas da FIFA, para fazer a monitoração de entrega, da qualidade de entrega desse conteúdo para 40 locais diferentes. Então, esse aqui a gente vai trazer mais à frente também, que foi um caso de sucesso, de uso dessa ferramenta, juntamente com o CodecWorks, que daí a gente vai mostrar bem a ponto o que foi isso daqui. Mas basicamente são a geração de 25 canais para 40 locais diferentes. Então, com ele a gente faz toda essa monitoração, no caso aí, 25 canais para 40 localidades, somando 1.000 streamings, e faz a monitoração em tempo real disso daí, fazendo se tem algum problema de disponibilidade, se tem algum problema de qualidade de serviço ou qualidade de experiência para o usuário, para garantir que esteja realmente um vídeo 100% para ele. E aqui que é um caso mais complexo, que foi a Globecast, que daqui eles melhoraram grande parte do workflow dele para a cloud. Então, a ideia era realmente acompanhar cada um desses pontos, tanto de playout, compressão, gateway, e fazer a monitoração disso tudo utilizando o Elecard. Então, aqui eles transmitem SRT, RTMP, HLS, tudo basicamente utilizando nuvem. Tem poucos on-premise aqui, como a gente pode observar. E aí o que foi a parte mais desafiadora do projeto foi realmente fazer os ajustes mais de threshold, de alarmes, para que fique realmente cada ponto ali expressando os alarmes mais significativos para cada ponto. Por exemplo, de playout, de compressão, tiveram configurações diferentes do que, por exemplo, o gateway teria, para realmente gerar alarmes pertinentes a cada local. E aqui a utilização do StreamEye, que seria realmente da hora de telecom aqui, para avaliar os codificadores H264 e H265 e uma análise profunda do serviço de VOD fornecido por protocolo MPEG-Dash. Então aqui o StreamEye era utilizado para verificar se o streaming podia ser reproduzido no set-top box dos clientes e analisando principalmente bitrate, se tinha HDR, loop of pictures, que seria o alinhamento para ver se está correto a entrega de loops de frames rates A, frame rate B, P e I, para acompanhar realmente se não tem nenhum problema aqui. Frame rate, estatísticas, e os headers também, que seria a entrega do conteúdo no Flu aqui, para acompanhar realmente toda essa transmissão, se não teria nenhum problema. Aqui alguns feedbacks que teve realmente. Aqui é da GoPro, que é o Mark Peterson, que é um engenheiro, um manager da engenharia, que trouxe para a gente que a análise utilizando o StreamEye é complexa e já dá direto na fonte do problema. Então ele consegue analisar se tem algum problema, por exemplo, em um macrobloco específico do codec dele, se a câmera está com alta qualidade, enfim, que a ferramenta consegue auxiliar ele bastante no dia a dia dele. Alguns outros feedbacks, agora é mais feedbacks realmente, não é nem casos de uso, mas da EA, a Electronic Arts, que seria o operador de network ali, o manager, que daí seria que realmente a solução mais completa do mercado para monitoramento e análise remota. Então, ele traz com essa análise remota porque ele pode acessar a nuvem da Elecard realmente de qualquer localização. Então, ele não precisa estar realmente na sede ou em algum lugar específico para ter acesso a isso. Tendo login e senha, ele consegue estar acessando assim como qualquer parte de cloud hoje em dia. E o último aqui é da Globecast realmente, que foi o Andrew King, que ele trouxe para a gente que a ferramenta é bem leve, ou seja, não precisa de um servidor parrudo para estar rodando realmente. E com modelo de preço justo, que seria a parte realmente como um serviço, que ele não precisa estar investindo muito em termos de hardware, realmente um computadorzinho já
já soluciona todo o problema para estar mandando para a cloud, pelo menos. E é lógico, vai ter talvez um pouquinho mais de custo se for, por exemplo, for instalar on-premise, que daí precisa de um hardware realmente mais potente para estar rodando toda a parte de monitoração ali, trazer toda a parte de reportes, enfim. E o CodecWorks, que seria realmente um encoding e transcoding da Elecard. Então, os principais clientes que nós temos com eles são a Red TV, a Balticom e a Red Lab. Então, aqui, ele pode ser utilizado novamente por operadores de cabo, ATT e IPTV, pode fazer eventos ao vivo, como a gente vai ver alguns cases aqui, provedores de streaming, broadcasters e até provedores de conteúdo aqui também. Então aqui ele faz referência à codificação de vídeo MPEG-2, MPEG-4 e HEVC também, em todos os profiles, permite codificação em diferentes perfis, justamente para fazer um HLS com ATT, e com ele a gente consegue estar, é lógico, tá colocando em um servidor de mercado, não precisa ser um servidor específico, entretanto, teria algumas, por exemplo, se eu quiser codificar com SDI já direto, saída de câmera, eu teria que ter algumas placas específicas, mas o servidor não precisa. Geralmente se utiliza Supermicro aqui, mas também pode ser outros servidores de mercado, como Dell, entre outros, HP, por exemplo. Então, a vantagem, ele tem um suporte de streaming amigável, suporte protocolos HLS, MPEG-Dash, consegue fazer um controle centralizado, então consegue gerenciar vários servidores de encoder somente utilizando uma interface web. E o essencial aqui, o diferencial da Elecard é que toda vez que for ter um projeto ou qualquer demanda, eles deixam uma assistência especializada dos engenheiros para atender ao requisito do projeto, realmente dimensionar o servidor e também dimensionar quantas saídas precisa, toda essa parte, assim como nós também fazemos essa parte de assistência especializada aí, configurando seu encoder juntamente com eles. Então aqui um pouquinho da ferramenta, ela é disponível tanto para Windows quanto Linux. Como a gente pode ver, consegue suportar qualquer entrada basicamente, então consegue suportar IP, SDI, NDI, ASI, daí lógico, precisa da placa aqui, mas também não é um problema, HDMI, analógico, e também, como ele é um transcoding, ele pode estar recebendo streaming já encodados em UDP, RTP, SRT, HLS, dentre outros formatos também. E aqui, como podemos ver, as saídas dele, pode ser HLS, UDP, RTMP, pode fazer saída NDI, pode fazer essa saída sair já para um file, ou até mesmo com SRT/RISC, que é o que atualmente está tendo bastante demanda aí, que é realmente essa transmissão por redes não gerenciadas, né? E aí os principais formatos, HEVC, AVC e MPEG-2. Aqui alguns casos de uso, ele foi utilizado pela FIFA, como eu tinha comentado um pouquinho antes. Então aqui que a gente pode ver, deixa eu só dar um zoom aqui rapidinho, para facilitar para a gente estar dando uma olhadinha. Então aqui que a gente pode ver, a gente tem dois servidores rodando. Sai mais um, só um minutinho. Desculpa. Aí. A gente tem dois servidores rodando, um para fazer HD, que daí recebe aqui a entrada 3G SDI, e um para fazer 4K, que daí seria o 12G realmente. Tudo isso sendo enviado para SRT e UDP, que a gente pode estar observando aqui. E daí tem os bodos probe nas pontas para realmente observar se não tem algum problema, se teve alguma queda de informação ou alguma falha durante a transmissão. E daí aqui a codificação de vídeo foi em 4K HEVC, com uma baixa latência, que foi chegada até 1 segundo. E daí o que foi utilizado aqui? Foi utilizado um hardware Supermicro com uma placa de vídeo da NVIDIA, a NVENC aqui, para realmente estar alcançando esse nível de delay aí, realmente muito baixo, 1 segundo, para fazer toda a transmissão, desde a câmera até a chegada no monitor do cliente. Então aqui é um outro exemplo, que foi fazer o projeto, construir e configurar 8 estações para
1000 cabines de comentaristas, com latência de até 200 milissegundos, porque realmente a parte de comentarista ali, todo comentário do jogo, tudo tem que ser num delay bem baixo, para não ter atrasos, principalmente para o espectador, para não ficar algo com aquele delay que realmente já aconteceu o lance, já aconteceu o gol e ainda não teve realmente o comentário ali. Então aqui foi utilizada uma solução de 8 streams SDI, vindo para uma matriz e sendo distribuído aqui para os encoders /MUX da Elecard. E daí vai toda a parte AVC aqui, desculpa, o streaming já em AVC, agora é MPEG-4, em Full HD e mandando para um modulador entregando DVB-SC, essas 1000 painéis aqui que seria as cabines dos comentaristas. Aqui, um caso de uso, e também, na verdade, caso de uso não, um feedback que a gente teve da Red Lab, que é uma das empresas de player mais competitivo lá da Coreia. Então, superou bastante expectativas, principalmente por conta do prazo de entrega, que realmente era bem apertado e foi possível entregar para o cliente já instalado, com suporte remoto, tudo estabelecido no tempo que ele queria, que era um tempo bem abaixo do costume. Então aqui, pessoal, a gente termina nosso seminário, a gente está disponível para fazer perguntas. Aqui está o contato do pessoal da Elecard e o nosso contato também, caso queira entrar em contato, para a gente estabelecer algumas, realmente fazer uma outra apresentação, algo mais realmente mais próximo aí, combinar POCs, demos, para a gente estar continuando alguns projetos aí, tá conversando realmente sobre todas essas ferramentas aí. Estou vendo aqui os Q&A já, tem 2 perguntas. Desculpa, o pessoal da Elecard acabou de colocar uma enquete aí, se vocês puderem responder, a gente agradece bastante para estar entendendo realmente qual que é o cenário de vocês hoje, se vocês têm já algum sistema de monitoramento no seu workflow, na sua emissora. Enfim, algumas perguntinhas aí, até para caso vocês tenham interesse, a gente já pode estar entrando em contato com vocês também. Só para ressaltar, pessoal, esse webinar vai ser está sendo gravado e ele vai ser enviado para todos vocês nos próximos dias, para vocês terem todo o conteúdo dele disponível para ver quando quiserem. Bem, pessoal, como o Rafael comentou, então esse seminário vai ser disponibilizado para vocês, tá? Tanto a gravação quanto também os slides. A gente vai mandar esse em português também, que a gente fez a tradução. A gente agradece muito a presença de todos aqui. Estamos disponíveis, caso queiram entrar em contato. Tanto o pessoal da Elecard quanto a gente da Vicom, a gente pode estar fornecendo tanto demos, POCs, enfim, a gente consegue estar disponibilizando tudo que foi apresentado hoje para vocês. Algumas coisas realmente a gente vai precisar de talvez algum hardware específico, como por exemplo a parte do codec work, realmente para estar apresentando para vocês, mas todas as ferramentas como serviço a gente pode estar apresentando. Então, realmente, podem fazer o cadastro. A gente vai mandar aqueles links também, realmente, para estar demonstrando para vocês onde vocês podem estar baixando, via demo online. Realmente, para a gente estar mostrando todos esses pontos para vocês. Então, nos próximos dias a gente entra em contato, se tem alguém interessado também, pela própria parte da enquete que foi fornecida pela Elecard. E esperamos em breve contato próximo aí. A gente também fica aqui em São José dos Campos, é uma cidade aqui de São Paulo, bem pertinho. Caso seja de interesse também, a gente pode dar uma visita para demonstrar os equipamentos e tudo.